Oi pessoal, voltei para mais um vídeo sobre o coronavírus aqui na Islândia. Estou gravando esse vídeo dia 18 de abril, então todas as informações que eu passar foram dadas até esta data. Vou começar falando um pouco dos números, tenho aqui uma colinha, porque são muitos números. Até o momento já foram confirmados 1.760 casos aqui no país, 9 mortes, 32 hospitalizações, dentre elas 3 pessoas estão em UTI, 1.291 pessoas já foram curadas, o que representa 73% dos infectados até o momento. Muitos acreditam que essa semana que passou foi o pico de casos na Islândia. Nós tivemos pouquíssimos casos confirmados por dia. O maior número de casos em um dia foi 15 e o menor foi 7, sendo esse dia 4 dias atrás, dia 14 de abril. Um número que é bem surpreendente é a porcentagem de pessoas testadas no país. Já testaram mais de 11% da população e 54% das pessoas que foram testadas já estavam em quarentena. Nesses 11% não estão somente pessoas com sintomas. Aqui na Islândia eles estão testando pessoas assintomáticas, estão fazendo testes aleatórios. Qualquer pessoa que quiser testar, saber se já teve ou está infectada pelo coronavírus, pode agendar pelo site. O teste é totalmente gratuito, você só precisa agendar no site um horário. Os testes estão sendo feitos em 3 cidades além da capital. Uma delas é Akureyri, a minha cidade aqui no norte. E eu fiz alguns testes para saber se dava para encontrar facilmente horários. E eu consegui encontrar para o dia seguinte, eu acho que só são disponibilizados os horários para o dia seguinte. Consegui 2 vezes encontrar horário, mas durante o dia é muito difícil. Eu consegui só quando eu tentei de madrugada. Esses testes que são disponibilizados, ou eles são do Ministério da Saúde do país, ou de uma empresa privada que chama Decode, que está com uma parceria com o Ministério da Saúde. Essa Decode é uma empresa de análise e compreensão do genoma humano. Eles começaram a testar na Islândia no dia 15 de março e desde então eles já testaram 25 mil pessoas. Eles já fizeram diversos estudos baseados nesses testes que eles estão fazendo aqui na Islândia e o mais recente foi publicado no New England Journal of Medicine. Esse artigo eu vou deixar num link aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram dar uma olhadinha. Ele está totalmente em inglês. As fronteiras para países não europeus continuam fechadas até o dia 15 de maio. Isso é um acordo entre os países da área de Schengen, da onde a Islândia faz parte. Os residentes islandeses que chegarem no país têm que ficar obrigatoriamente em quarentena, mas isso não é obrigatório para turistas que cheguem no país. Mas essa semana o governo falou de também ampliar isso para os turistas, o que causou um pouco de atrito com as empresas ligadas ao turismo no país. Essa semana foi o primeiro caso, um residente foi multado por não ter cumprido a quarentena quando chegou no país. Essa multa é o equivalente a R$ 1.820. O governo está custeando voos com destino à Islândia das cidades de Londres, Boston e Estocolmo, com a finalidade de trazer os residentes que ainda não conseguiram voltar para o país. As primeiras regras de isolamento aqui na Islândia começaram a ser praticadas no dia 16 de março e no dia 24 de março elas ficaram mais restritas. Atualmente, na Islândia, existe uma proibição de aglomerações ou reuniões acima de 20 pessoas, mas as lojas, o comércio, o shopping ainda estão abertos. As escolas primárias continuam funcionando, mas com algumas restrições de distância e de número de alunos por sala. E as escolas secundárias e faculdades estão fechadas. Restaurantes só trabalham com delivery. Mas o governo já anunciou que a partir do dia 4 de maio as restrições vão ficar muito mais brandas. As reuniões vão passar a ter o limite de 50 pessoas e não mais 20. A pré-escolas e escolas primárias vão voltar ao normal e as escolas secundárias e faculdade poderão reabrir,
mas com as restrições de distância e de número de alunos por sala. Esportes infantis estão liberados novamente, mas tem que ser ao ar livre, e esportes para adultos tem que ser em grupos de até no máximo 4 pessoas. E acho que a grande novidade é que alguns serviços vão voltar a abrir, são eles museus, salões de beleza e clínicas de saúde, como clínicas de dentista, de fisioterapia e entre outras. O que continua é a regra de 2 metros de distância entre as pessoas, e também alguns serviços vão continuar fechados. São eles piscinas, academias, pubs, cinemas e cassinos. Bom, falando um pouco de economia, em março o país chegou em 9,2% de desemprego, e até o final de março 25 mil pessoas pediram auxílio do governo no programa de redução de carga horária. Nesse programa, o governo oferece uma compensação aos trabalhadores que tiveram suas horas reduzidas devido ao coronavírus. Eles têm que estar trabalhando pelo menos 25% do que trabalhavam originalmente, e essa ajuda do governo é de no máximo 700 mil coroas islandesas. Por fim, queria falar do aplicativo que o governo disponibilizou para a população. Ele se chama Rakning C19, em português. E ele está disponível desde o dia 2 de abril, tanto na Apple Store quanto no Google Play. Esse aplicativo ele registra o movimento das pessoas com a autorização delas, e se elas tiveram contato ou proximidade com pessoas que foram infectadas pelo coronavírus. Pelo menos 133 mil pessoas aqui na Islândia já baixaram o aplicativo, o que dá em torno de 36% da população. Bom, espero ter dado uma noção boa do que está sendo feito em relação ao coronavírus aqui na Islândia. E queria saber de vocês, o que vocês acharam dessas ações e se vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao que está sendo feito aqui. Tá bom? Qualquer coisa é só deixar nos comentários, e vejo vocês no próximo vídeo.